Então, nossa, a fala inicial é, por favor, desliguem todos os microfones, que nós vamos dar início a mais um encontro, de mais um módulo do nosso curso do AE. E hoje nós temos presente conosco o professor Carlo. E seja bem-vindo, professor, como nas outras edições, né? Tá tudo bem tranquilo. Estamos à sua disposição. Nós temos, então, 40 minutos para sua fala e depois abrimos para as perguntas. Então, fique bem à vontade. Como falamos antes, as meninas, as cursistas não têm o microfone aberto, elas só farão os questionamentos após o término da sua fala. Tá? Então, podemos iniciar, professor Carlos, a sua fala. Tá bem, obrigado, Carmen. Uma boa noite a todos, nessa noite de sexta-feira, todos interessados em autismo. Um prazer poder falar um pouco com você sobre esse tema, tá bem? Então, como a Carmen já adiantou, acho que temos aí uns 40 minutos para falar. Eu vou passar minha apresentação para ter algo visual para a gente ir seguindo, tá bem? Deixa eu ver. Foi, está aí, ok? Então, ok, é isso. Vamos falar sobre transtorno do espectro autista, ok? Bom, essa imagem é muito representativa, gente, porque quando a gente fala em autismo, a gente sempre pensa, esse é o símbolo, né, do autismo, que é um quebra-cabeças, né? Então, assim, ele nos representa não só as peças que faltam para a gente entender o autismo, como os múltiplos desafios que a gente passa quando a gente fala no transtorno do espectro autista. Que existe uma série de fatores que não é só o sujeito, mas todas as características dele, características do ambiente, que são desafiadoras, desde as questões sociais dele, as comorbidades, ou seja, outras questões que estão juntas com o autismo, a própria família, as questões de comunicação, a escola, que é o que nos interessa aqui no curso de AEE, medicações, alguns tomam, outros não, enfim, uma miríade de fatores que podem interferir na melhor ou não tão boa adaptação desse sujeito, né, no contexto escolar e social. Iniciando, né, lá o nosso texto da disciplina fala, né, dos aspectos históricos. Então, né, eu já vou pegar mais no fim, não precisamos retomar desde Kanner, né, 45, e aí depois aparece no primeiro DSM, lá o DSM-3. Nós vamos pegar mais recentemente, desde o DSM-4 a 2002, onde tinha ainda, né, um termo que ainda é usado hoje, que não foi atualizado em muitos espaços, que é transtornos globais do desenvolvimento. Na legislação ainda se acha esse termo, porque era uma categoria do DSM, entre 2002 e 2014, né, que eram 5 subcategorias, como diz lá o texto: o autismo, transtorno de Rett, TGD-SOE, Asperger e TDI. São muito sutis as diferenças entre cada um desses, que eu nem vou me deter aqui, só que assim, os grupos de trabalho do DSM verificaram que a diferença não é muito grande entre um e outro dessas categorias. Então, eles resolveram juntar todas essas categorias em uma só. E aí, em 2014, aparece o transtorno do espectro autista. Então, hoje não tem mais assim se falar em transtorno de Asperger, nem transtorno autista, nem Rett, né? Todos esses estão agrupados dentro do transtorno do espectro autista. Mas o que é esse tal desse espectro autista, né? Uma boa metáfora para a gente pensar é desde o conceito newtoniano, né, do espectro, que era de luz. Quando a gente olha muito num canto ali, ultravioleta, ou no outro canto do espectro, infravermelho, essas são as variações do espectro que não se vê. Isso lembra sempre a fala das mães, das pessoas com autismo, que dizem que autista não tem cara de nada, né, porque eles não têm nenhuma marco sindrômico, como síndrome de Down, por exemplo, né? Então, fica difícil entender o comportamento dessas pessoas quando não tem nenhum marcador visível para eles, né? Mas o que é esse espectro? É uma variação, né? Que não é necessariamente, vou até voltar esse slide, não é necessariamente do mais grave
até o menos severo, mas é uma distribuição de todas as características, né, possíveis no autismo entre as pessoas que têm TEA. Uma metáfora também que eu uso para explicar o autismo é como se a gente pegasse todas aquelas características do autismo, né, escrevesse em papeizinhos e colocasse dentro de um pote, balançasse bem, para aquele sujeito a gente retira umas 5 ou 6, né, aí ele tem dificuldade de olhar para as pessoas, o contato visual, mas ele tem um bom comportamento, etc. Uma configuração do autismo. A gente tira outros papéis para um outro sujeito e vai estar ali, assim, agressividade, não verbal, né, muita rigidez. Então, isso, né, tenta nos mostrar um pouco a variação, né, existente entre uma criança e outra com autismo, porque nenhuma é igual. Mesmo sem autismo, nenhuma criança é igual. Mas dentro do autismo, o modo como cada criança manifesta todos os sintomas possíveis do autismo é muito diferente entre si. Por isso se fala num espectro, que é toda essa variação qualitativa dos sintomas do autismo, tá bem? Quantas pessoas são afetadas, né? Nós temos aqui última estatística, né, que é de 2021. Eles fazem essa estatística sempre vendo 11, essa é uma estatística americana, logicamente, né, e ela dá uma ideia, né, de quantas pessoas no mundo, porque não muda muito essa variação, né. 11 estados, né, 11 sites monitoram crianças até 8 anos de idade, porque eles pegam os diagnósticos lá de trás, de autismo, Asperger e TGD-SOE, que são os do DSM-4, como a gente falou antes, né? E atualiza esses dados hoje. O que eles viram? Existe uma diferença de distribuição por sexo, né? Ou seja, há um pouco mais do que 4 meninos para uma menina. Quando nasce menino, a chance de ter autismo é maior do que quando nasce uma menina. E essa estatística vem crescendo, eu já vou mostrar, porque atualmente 23 sujeitos a cada 1.000 nascimentos têm autismo, ou seja, um nascido a cada 44 tem autismo, né? Então é uma taxa bem alta. Dentro desse grupo, nós ainda podemos olhar a distribuição que tem mudado muito atualmente, que é do grau de deficiência intelectual presente nas pessoas com autismo. Nós olhamos que, por exemplo, uma inteligência média, né, um QI acima de 85, quase metade das pessoas com autismo tem 41,7%. Na fronteira entre a deficiência intelectual e a inteligência normal, vamos dizer assim, 23,1% borderline, e com deficiência intelectual propriamente dita, nós temos, né, QI acima de 70, 35,2%. Então a gente vê que deficiência intelectual não é tão comum quanto se pensava anteriormente, né, entre as pessoas com autismo, né? Essa dificuldade das pessoas com autismo se explica muito melhor pelas dificuldades sociais do que pela incapacidade de resolução de problemas, que é a questão da deficiência intelectual. Bem? Então a gente vê como veio aumentando ao longo do tempo, né, essa prevalência. Né? Olha lá, inicialmente na década de 70 até o meio da década de 90, né? Me lembro, quando nos primeiros livros a gente lia que autismo era considerado uma síndrome rara, né? 1 a cada 10.000 pessoas tinham autismo, olha, né? A raridade da prevalência. Mas ali no meio da década de 90, até o final da década de 90, já mudou. 1 para cada 1.000, 1 a cada 500. E depois foi escalonando, né? Cada vez em espaços menores de tempo, a curva foi subindo. Por que se explica isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, talvez alguém me pergunte depois, já respondo agora, apareceram mais sujeitos com autismo, talvez isso explique esse aumento na prevalência? Não necessariamente, né? Talvez as pessoas com autismo sempre estiveram aqui entre nós, com diferentes nomenclaturas. Uma das explicações é que, por falta de critérios diagnósticos mais precisos, há 10 ou 15 anos atrás, aquelas crianças que iam para avaliação com suspeita de autismo, os critérios não muito bem apurados, o avaliador acabava classificando como deficiência intelectual, e ele não era considerado autista. Então,
tinha muita deficiência intelectual e poucas pessoas com autismo, e isso foi mudando, porque à medida que foi subindo a curva de diagnósticos de autismo, uma tendência de descida da curva de deficiência intelectual. Outras razões, claro que cabem mais pessoas dentro da noção de espectro do que dentro de cada categoria daquelas, então há uma tendência de inflacionamento da categoria também. Além disso, os instrumentos de avaliação diagnóstica têm se desenvolvido mais, então nós temos instrumentos, né, mais precisos de avaliação, e tu consegue um diagnóstico mais efetivo, e logicamente, aí aumenta também, sem falar as agências de registro, né? Porque quando o médico avalia, ele vai registrar, depende de um país subdesenvolvido, tem poucos hospitais ou centros de registro, eles registram pouco, então a prevalência parece pouca, mas não porque tenha poucas pessoas com autismo, mas porque há poucos registros. E assim existe uma série de fatores que nós nem vamos discutir aqui, mas a gente imagina que hoje a cada uma sala de aula e meia tem uma pessoa com autismo, né? Vamos pensar mais ou menos assim em termos de distribuição, que é bastante alta. A gente fala também bastante aqui na primeira parte da disciplina sobre o que é o autismo, que características são centrais. Para dizer se tem autismo ou não, quem diz isso não é a área educacional, é a área médica, então eles avaliam utilizando normalmente ou o CID-10 ou DSM-5, que são manuais de classificação da área médica. Dentro do DSM-5, que é o Sistema Norte-Americano de Classificação, tem duas áreas centrais que eu tentei explicar ali no texto para vocês, que é alterações na área da sociocomunicação e presença de comportamentos, atividades, interesses restritos e repetitivos. Tem um errinho na escrita ali. Que são esses? Está suficientemente descrito no texto, mas vamos retomar um pouquinho aqui. A reciprocidade, essa sociocomunicação, no DSM-4 ele estava tríade, eram três, não eram só duas áreas, eram três, era a interação social, comunicação e os comportamentos. Só que eles começaram a ver que comportamentos e comunicação e interação social são indissolúveis, não tem como separar uma coisa da outra. Quando você está interagindo num contexto com o outro, então já num contexto social. Então uniram as duas na sociocomunicação. Para uma criança, para um jovem, fechar os critérios para autismo e o médico dizer que ele tem autismo, ele tem que apresentar dificuldade exatamente nessas três características que tem ali. Dificuldade na reciprocidade socioemocional, ou seja, essa dificuldade que eles têm de iniciar e manter uma conversa, né? De perguntar, esse ping-pong que a gente faz, né? Um fala, o outro responde, fala, que a gente faz com naturalidade, para eles é bem mais difícil. Essa dificuldade em comportamentos de comunicação não verbal, porque a comunicação não é só essa fala verbal. Aqui. Enquanto nós estamos falando, né, usando essa mensagem comunicativa verbal, tem uma série de outras mensagens que nós passamos e que apuram um pouco melhor o que nós estamos querendo dizer, como, por exemplo, o tom de voz, as expressões faciais, os gestos que a gente faz. Então, muitas vezes, as características estão desincronizadas entre as pessoas com autismo, né? O uso de gestos da fala, muitos deles não são verbais, inclusive. E o terceiro item que também tem que estar presente para o autismo são dificuldades no desenvolvimento e manutenção de relacionamentos apropriados ao nível de desenvolvimento. O que quer dizer? Eles conseguirem se relacionar adequadamente com seus pares, com seus colegas da mesma faixa etária. Isso tem muito a ver com a segunda grande área, que são os interesses restritos. É lógico que um aluno com autismo vai ter dificuldade de conversar, né, a sociocomunicação, com seus colegas, porque talvez ele queira falar exclusivamente sobre aquelas áreas do seu hiperfoco, né, do seu interesse, que é restrito, ele gosta de falar daquilo, não de outras coisas. Muitas vezes são linha de ônibus, marcas de ar-condicionado, escolhem um tema específico, dinossauros ou marca de carro, algum assunto e ele conhece profundamente aquilo, mas só aquilo. Então isso, além de ser um interesse restrito, ele reflete na pobreza, na qualidade da comunicação, ou seja, os relacionamentos, é muito difícil a criança com autismo iniciar e manter uma conversa, né? Daqui a pouco o colega não quer mais continuar falando sobre dinossauro todos os dias, ele quer falar sobre outras coisas, né? E aí a pessoa com autismo acaba tendo dificuldade de manutenção dessas relações, né?
Por fim, os comportamentos, aquela outra parte ali, comportamentos, atividades e interesses, para o diagnóstico ser feito, o sujeito, do ponto de vista médico, ele tem que apresentar pelo menos 2 dessas 4 características aqui. A primeira diz respeito à fala, né? Movimentos motores e uso de objeto de forma estereotipada. A estereotipia é um movimento repetitivo sem uma função. O motor, normalmente, é aqueles flappings, né? Às vezes é verbal repetir sempre a mesma coisa, como uma ecolalia, essa é uma característica forte no autismo. A segunda é a aderência excessiva a rotinas, padrões ritualizados. Então, também, às vezes, essa rigidez de ter que, às vezes, seguir sempre o mesmo caminho, ida para a escola, volta para a escola, ou de que as coisas do seu ambiente precisam estar rigidamente naqueles lugares, nada pode mudar, uma cadeira, um móvel, alguma questão assim, essa rigidez é característica. Né? A terceira dessa área são os interesses restritos e repetitivos, que são anormais em intensidade ou foco, ou gosta muito, ou é muito restrito. Então, isso que eu falei, gosta de falar daquele ou daquele assunto, e outros assuntos ele não domina, então não se envolve, não é? E o quarto é o mais recente, mas embora já se fizessem observações sobre isso há mais tempo, né, especialmente nas narrativas autobiográficas de pessoas com autismo, como a Temple Grandin, por exemplo, né, que é essa alteração sensorial. Então, essas pessoas com autismo, se observou que eles têm, em alguma das modalidades sensoriais, ou às vezes mais de uma, algumas alterações. Né? Então, assim, às vezes é visual, então a gente observa a pessoa com autismo olhando, assim, a mão, em diferentes ângulos ou objetos. Muitas vezes é na área auditiva, então quando eles estão na sala de aula, os colegas gritam, ele leva a mão no ouvido para tapar um pouco esse excesso de estímulo, ou ao contrário, né, como é uma desordem qualitativa, pode ser hiper, para mais, ou pode ser hipo, então às vezes ele aumenta o pavilhão auditivo para ouvir melhor, né? Então tem toda, às vezes é sensorial, algumas roupas causam muito desconforto, a própria Temple Grandin narrava que ela usava algumas roupas que deixavam ela muito irritada, porque ela não conseguia falar sobre isso, ela acabava tendo problemas de comportamento, crises de agressividade nesse sentido, né? Então, isso é um aspecto importante do ponto de vista educacional, para que a gente observe qual das modalidades, às vezes a hiperseletividade alimentar, ele gosta só de determinados alimentos, porque por causa da alteração sensorial, gustativa, ou às vezes é luz, às vezes então, esses estímulos é importante a gente prestar atenção quando a gente está trabalhando na inclusão educacional desses alunos, porque isso é um sintoma característico do autismo, tá bem? Bom, junto com o DSM-5, eles solicitam especificadores, que é assim, a gente não pensa do ponto de vista patológico, qual é a severidade ou a gravidade do autismo, eles pensam quanto esse aluno precisa de apoio para estar mais independente, né? Então, precisa de muito apoio substancial, ou um apoio só substancial, ou algum apoio. Interessante da gente observar é que são nas duas áreas do autismo, na comunicação social e nos comportamentos, e ocorrem de forma independente. Então, pode ser que um aluno tenha um prejuízo bem grave, né, no funcionamento verbal, seja não verbal, não interage muito nessa comunicação social, muito restrito, precisa de muito apoio para a independência dele, mas ao mesmo tempo o comportamento dele está ok, está bem, né, ele é flexível, se ajusta a diversos, né, nem tem muita estereotipia ou dificuldade, mudança, nada. Por outro lado, pode ter algum que não tem dificuldade social, se comunica razoavelmente bem, interage com os outros, não tem problema, mas é muito inflexível, é muito rígido. Então, acho que isso dá uma ideia desse espectro do autismo que a gente falou ali no início, né? Todas as variações que são alterações em áreas de forma independente, né? Bom, a segunda parte ali do texto vai falar um pouco para vocês sobre as intervenções para transtorno do espectro autista na saúde e educação, né? Eu falo muito brevemente de alguns dos atendimentos que são utilizados mais comumente no contexto clínico, né? Que são, por exemplo, o ABA, que é uma abreviatura de Applied Behavior Analysis, ou análise aplicada do comportamento, que vem da teoria comportamental lá do Skinner, e que está sendo atualizada e muito utilizada hoje, especialmente para lidar com os problemas de comportamento das pessoas com autismo. O TEACH, que é um programa também já dos primeiros, que é um programa bem amplo,
que agrega outras estratégias, como ambiente estruturado, tem os instrumentos próprios de avaliação, como o PEP, né, etc. Então, todo um programa. O PECS, que é a comunicação alternativa, né, são formas de usar a comunicação alternativa. O SDM é o modelo Denver, que é muito usado com crianças pequenas em intervenção precoce, que é um modelo bem amplo. O Dear Floor Time, que também é para crianças que usam jogo e brincadeira. Esses são programas amplos com formação, com instrumentos, e isso é muito usado dentro de APAES, escolas de educação especial, ou contextos clínicos, onde não é uma escola, que é um ambiente naturalístico da sala de aula, é um ambiente mais controlado, 1 a 1, e é possível estruturar o ambiente ou lidar de maneira controlada com esse ambiente, né? Talvez o que nos interesse mais aqui, né, no AEE, sejam intervenções que possam ser desenvolvidas no contexto educacional, né? Eu trouxe uma, então, para vocês, ou poderia trazer várias de forma superficial, ou trazer uma de forma mais aprofundada. Eu preferi a segunda opção, tá? Então, eu trouxe a intervenção mediada por pares, que é um estudo que a gente desenvolveu no nosso grupo de pesquisa, o EDEA, depois eu coloco ali o endereço para vocês, onde está essa tese de doutorado, foi desenvolvida até 2021, né? Que é uma intervenção, um tipo de intervenção que ela tem muitas evidências já, ou seja, estudos internacionais sobre isso, mostrando que ela ajuda, de fato, os alunos com autismo a desenvolverem aquelas áreas que forem que a gente usa essa intervenção para desenvolver, não é? Então, é guiada pelos professores. Como é que a gente trouxe ela? Trouxe uma forma de IMP, Intervenção Mediada por Pares, tá? Que foi assim, um professor de educação especial, né, que tinha um aluno com autismo, 2 alunos, né, no caso, com autismo em sala de aula, chamava 2 coleguinhas dele que se davam bem com ele, que frequentavam, não faltavam muito, que dominavam aquelas habilidades ali e tal, né? E a gente queria ajudar eles no desenvolvimento das aprendizagens mesmo, do conteúdo. Então, cada vez que a professora ia desenvolver o conteúdo, naquele momento do dia, o professor de educação especial, um pouco antes, pegava esses 2 coleguinhas de cada um dos 2, levava para a sala de recurso e orientava. Como é que é o coleguinha com autismo? Né? Característica, o que vocês observam? Como é que ele... Olha, que ele não olha direito para as coisas, olha que ele se atrapalha quando tem muita coisa. E instruía, né, na linguagem das crianças, porque eram crianças, né, do primeiro e segundo ano, né, os anos iniciais, como lidar com esse aluno com autismo, como ajudar ele. Depois eles entravam em sala de aula e sentavam cada um num lado da criança com autismo, e quando a professora ia explicando para toda a aula, toda a turma, eles começavam a ajudar o aluno com autismo, às vezes por falta de atenção, às vezes a permanecer sentado, e muitas vezes até, depende da habilidade do aluno, a desenvolver aquela tarefa que estava sendo dada para ele, né? Então, por exemplo, muitas vezes aí o professor, a gente filmava tudo isso e depois usava para discussão para o professor de educação especial orientar esses colegas. Olha, quando for trabalhar com ele com uma atividade, tira, né, esse excesso de outros estímulos, porque ele se distrai, não pode ter um monte de caneta colorida com não sei o quê. É para trabalhar, sei lá, num quebra-cabeça ou copiar a letra de alfabetização, então vamos deixar só esse material. Daqui a pouco as alunas estavam lá, né, do lado do aluno com autismo, ajudando ele, mostrando coisas, e a gente observava no vídeo que ele não estava seguindo o olhar delas e olhando o que elas estavam mostrando para ele. Ele estava mais desatento, e aí o professor de educação especial, antes da atividade, já preparava os alunos, né? E olha aqui, quando for direcionar ele para atenção em algum objeto, observa se ele está olhando, olha para os olhos dele, chama o olhar dele para aquilo. E esse tipo de dica é o que a gente chamou de comportamento mediador dos pares. É os comportamentos que os pares usavam para ajudar o aluno com autismo a se engajar nas tarefas da sala de aula. Isso foi desenvolvido, né? Foi feito 2 vezes por semana, como eu falei, o professor de educação especial orienta os pares sobre o trabalho, né, anterior e no próximo. 6 meses de intervenção foi feito, né? A gente filmou essas intervenções na escola, dentro da sala de aula. Foi a escolha, mas isso pode ser feito no pátio, no recreio. Se o objetivo é social, talvez seja melhor fora da sala de aula, enfim. Vocês podem escolher o objetivo de desenvolvimento que vocês quiserem.
E depois ver justamente isso, que a gente quis ver é se os pares auxiliavam esse aluno com autismo no engajamento acadêmico. Porque, assim, essa questão de pesquisa veio muito que eu escuto de vocês quando a gente conversa, né, os alunos ou professores, né, que eles dizem assim, tem um problema com o meu aluno com autismo, porque ele começa a se agitar dentro da sala de aula, e ele começa a atrapalhar a turma, a gente tem que tirar ele da sala de aula. E essa é uma situação corriqueira, mas muito prejudicial para ele também, porque ele fica fora do ambiente de aprendizagem. Então, ele lá fora, no pátio, né, estereotipando no pátio, ele acaba perdendo. Às vezes pode ser necessário isso, né, ele tem um tempo que ele aguenta na sala de aula, às vezes tem que tirar. Mas essa intervenção foi desenhada para tentar fazer com que os colegas engajassem, fizessem que ele permanecesse mais tempo engajado nessa tarefa, e aí, se estando mais tempo dentro do local de aprendizagem, estima-se que ele possa aprender mais. Então, essa foi a ideia, tá bem? Bom, o resultado das nossas, resultado bem quantitativo, né, da nossa pesquisa, foi assim, nós temos, né, a linha de base que tem ali na esquerda é assim, primeiro a gente pediu para os coleguinhas sentarem e ajudarem eles, sem nenhuma orientação do professor de educação especial. Vamos ver como é que os coleguinhas sentam do lado dele. E aí nós pontuamos quantos comportamentos os colegas mediavam com ele, ajudavam de fato ele, a iniciativa dos colegas de ajudar, que é aquela linha tracejada preta ali, mais escura, e quanto tempo o aluno permanecia engajado na tarefa. A gente viu que deu baixinho ali, né, na linha de base, porque eles não estavam sendo, os pares não estavam sendo orientados como eles deveriam fazer isso. É só para a gente saber o padrão que eles interagiam com o aluno com autismo antes da gente iniciar a intervenção. Tá? Aí quando passa, porque aquele número ali, 1 até 18 ali embaixo, é o número de filmagens que a gente fez dentro da sala de aula. Então ali, se a gente observa, a quinta foi a última que a gente não deixou de orientar, a partir da sexta começou a orientação. Então a partir da sexta, antes de colocar eles, né, juntos para trabalhar na sala de aula, o professor de educação especial ia na sala de recursos com cada duplinha ali, e orientava, né, agora tu trabalhou o livro, mas agora quem sabe vamos tentar fazer assim, vamos tentar, passava algumas dicas para eles, né, e aí o resultado que começou a aumentar a frequência dos comportamentos, tanto do comportamento mediador dos pares, ou seja, os pares começaram a tentar engajar ele mais na tarefa, dar dicas para ele, dar pistas, mudar o ambiente, ajudar ele na aprendizagem de uma forma ou de outra, né? Em resposta, o comportamento do aluno também acabou subindo, ele acabou se engajando mais na tarefa. Essa é uma curva, depois a gente fez uma medida estatística bem acadêmica, assim, que mostrou que estatisticamente foi significativo, ou seja, a partir do momento em que a gente inseriu esses colegas, né, ao lado do aluno com autismo, instruiu eles como lidar, o aluno permaneceu mais tempo em engajamento na tarefa. Então, isso pode ser feito de diversas formas. Essa foi uma das formas que a gente encontrou para desenvolver esse estudo, né? A literatura mostra que tu pode, por exemplo, orientar uma turma inteira sobre como trabalhar com aquele aluno, e aí quem vai sentar no lado dele, ajudar na tarefa, varia. Lembra aquelas tarefas de educação infantil, ajudante do dia, por exemplo? Seleciona 1, ou 2, ou 3, que vão sentar e naquela aula vão estar próximos do aluno com autismo. Ele vai ter um apoio, que é aquilo que o DSM cita lá, né? Mais apoio ou menos apoio. Mas vão ter um apoio a mais para acompanhar a sala de aula, não vão ficar tão sozinhos ou só ao encargo de um monitor, mas com os colegas pares da mesma idade de desenvolvimento. Essa interação entre pares da mesma idade é muito importante porque desenvolve outras habilidades. É o que a gente chama de interação horizontal, né? Nós temos a interação vertical, que é do adulto para a criança, que é aquela bem inicial, e a interação horizontal, onde os pares, eles aprendem com eles mesmos, cooperação, socialização, né? Ali quando os pais param de cuidar em casa dos filhos, naquela interação horizontal, colocam eles na escola, que eles começam com essas interações horizontais entre pares para desenvolver habilidades socialmente mais evoluídas dentro do ponto de vista do desenvolvimento, tá bem? Então, pode ser assim, pode ser grupos inteiros, pode ser de 3, pode ser em vez da sala de aula no recreio, porque essa IMP também tem sido utilizada muito, aliás, a maior parte dos estudos
mostra que ela é efetiva para desenvolver habilidades sociais. Então, eles utilizam não na sala de aula, mas no recreio, né? É uma modalidade que se chama Recess Buddies, que é assim, recess é recreio. Então, os colegas do recreio, tu organiza alguns colegas que durante o recreio vão estar próximos dele. Além dos resultados diretamente sobre as habilidades dele, como exemplo, engajamento na tarefa, o aumento das habilidades sociais do aluno com autismo, tem inúmeras coisas que a gente está trabalhando com que a gente percebeu durante esse estudo que foram trabalhadas também. Por exemplo, a conscientização dos colegas sobre o que é um sujeito com autismo, que dificuldades ele tem e como é que eles podem fazer para ajudar esse colega. Essas instruções que a professora de educação especial dava para eles antes, ajudavam eles a entender, olha, em vez de falar, mostra mais figura, porque ele entende melhor do ponto de vista visual do que do ponto de vista auditivo, né? Organiza, porque ele não tem essa capacidade de auto-organização, é melhor a gente estruturar um ambiente do que deixar um ambiente solto. Então, a gente não só lidou com uma habilidade do aluno com autismo, como a gente ensinou os colegas, né? E aí numa perspectiva bem inclusiva, porque uma das razões da gente escolher essa intervenção para testar no contexto brasileiro foi também de uma fala muito recorrente dos professores que diziam assim, é muito difícil eu dar conta, né, do aluno com autismo que eu tenho em sala de aula, às vezes até mais de um, porque eu tenho que dar aula para uma turma inteira e mais para aquele aluno com autismo. Enquanto, conceitualmente, na inclusão, a gente não divide, assim, aqueles alunos que estão incluídos e o resto da turma, né? Existe uma turma, e aqueles alunos incluídos se diluem na turma, eles fazem parte da turma, eles estão incluídos tanto quanto os outros. Então, uma forma do professor não ter que dar uma parte da aula para aquele aluno com autismo e outra parte da aula para os outros é fazer com que os colegas cuidem daquele aluno com autismo e o professor tenha uma turma só. Então, também atua nessa perspectiva, né? Um ponto de vista interessante também, resultado que nem foi relatado nessa pesquisa também, mas que foi muito importante, porque quando a gente vai na literatura ver o que é mais importante desenvolver quando você tem alunos com autismo. E aí o desafio máximo é assim, desenvolver laços de amizades que sejam sólidos e se desenvolvam para além do contexto da escola. Que belo desafio, né? Nada fácil desenvolver essa habilidade nas pessoas com autismo, né? Pois então, parte desse estudo a gente teve no final dele, quando a gente avaliou tudo, depois da 18ª filmagem ali, a gente queria saber como é que foi para a escola implementar isso aí, porque a gente mudou um pouco a dinâmica da escola, entrou com câmera, e filmou, ensinou professor, essas coisas todas que não estavam ali antes. E aí responderam a uma entrevista à gestão, ali, a diretora, os professores, pais, etc., para saber como é que foi do ponto de vista deles. E uma fala da professora nos deu um resultado muito alentador. Ela disse assim, olha, ela não teve acesso a esses resultados que eu estou apresentando aqui, mas ela disse assim, depois de um tempo que começou a colocar eles sempre juntos ali dentro da sala de aula, eu observei que até no recreio, às vezes, ele andava de mãos dadas com aqueles colegas, com aquela dupla, né? Então, assim, não foi nosso objetivo. Nosso objetivo era engajar ele mais tempo dentro da sala de aula. Mas a gente mira numa coisa, certa nota de vez em quando, né? O que aconteceu? Eles ficaram, né, interagindo tanto tempo que firmaram, de fato, um laço mais sólido que ficou para além da sala de aula. Então, a gente, de uma forma ou de outra, conseguiu avançar naquele objetivo que talvez seja o mais difícil, que é construir pontes de amizade desse aluno com autismo com os outros. Porque a gente viu no início, né, dificuldades de comunicação, né, então iniciar uma interação. Então, se a gente consegue manter eles em interação, né, o ponto de vista que eu estudo é sempre que a interação social é o motorzinho do desenvolvimento, inclusive cognitivo. Né? Não é Vygotsky já dizia isso, né, que a gente aprende com os outros, com o coletivo. Né? Então, a gente, na interação social, a gente aprende, né, e vai se desenvolvendo cognitivamente. Então, esse estudo foi muito importante para mostrar isso. Simplesmente colocar ele em interação com outros já é um ponto positivo, mas instruir os outros como lidar com ele, tu consegue ainda o dobro de efeito nesse caso aqui, tá bem? Eu trouxe até para vocês
uma fotinho lá do nosso estudo, lá, né, 2018, tá ali o menininho, ó, assim que a gente fez, ó. Claro que embora eu tenha, né, no estudo toda a autorização de uso de imagens dele, é sempre bom preservar, né, ele estava ali no meio, ó, isso era bem no começo do estudo, ainda estava uma bagunça ali na mesa deles, um excesso de estímulos, mas as menininhas que estavam, né, por acaso foram 2 meninas para ajudar um menino, elas curtiram muito, viu, participar do estudo, elas, como se estivessem brincando de professora dele. Ficava ali instruindo, interessadas nele, e mostrando e tirando coisa, e uma falando com a outra. Do ponto de vista dos pares, também foi muito interessante. A gente falou também com as mães dos alunos, e eles gostaram, porque isso a gente precisa tomar cuidado quando a gente tomar uma iniciativa de implementar uma IMP, a intervenção mediada por pares. É da gente não acarretar a obrigação de um outro colega de ter que cuidar daquele aluno com autismo. É um cuidado que a gente tem que ter não só na implementação dos passos, mas na forma como a gente vai implementar isso. Então, é claro que, né, antes de implementar tudo isso, a gente deu palestras na escola sobre essa intervenção, né, para falar com os pais todos, para explicar como é que a gente pretendia desenvolver essa intervenção. E aí eles concordaram, né, cederam, né, o espaço, e aí a gente conduziu com muita parcimônia, com a professora cedendo esse espaço, com o educador especial participando. Acho que a gente tem que ter uma escola muito na mão, assim, muito junto com a gente, para a gente conseguir implementar esse tipo de prática, tá bem? Estou vendo que já está fechando aqui os meus 40 minutos, então eu deixo aqui o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tiverem, ainda ficaram sobre essa apresentação e sobre o texto. Está ali o grupo de pesquisa, né? Tem uma página lá no Facebook, ele já foi conhecido no CNPq, e tem o site oficial, que é aquele ali. Depois eu vou disponibilizar esses slides aqui para a equipe ali das tutoras, elas passam para vocês, eu já até disponibilizei. Daí vocês entram lá nesse site, e lá estarão essa tese e outras intervenções que a gente tem validado no contexto da pós-graduação para a intervenção com alunos com autismo dentro do contexto educacional. Tá bem? Ok, gente, então eu encerro aqui a minha apresentação formal e já passo a palavra, acho que a Carmen vai mediar, ou as perguntas que forem passar, né, Carmen? Posso intermediar, estou esperando aqui no chat algum questionamento, mas só fazendo uma consideração a respeito da tua fala, Carla, tu foste muito claro nessa tua abordagem, porque como professora, né, que eu também, né, sou do ensino, né, de classe fundamental e médio, a gente se preocupa com aquelas palavras que tu colocaste ali, né, a obrigação de um colega se responsabilizar por este outro colega. Isso aí é fundamental que a gente não coloque, né, vamos dizer assim, nas costas de um coleguinha, né, de cuidar, de levar para cá, levar para lá, e às vezes, assim, eu já vi muito em sala de aula que muitos fugiam. Eu tinha um aluno que ele era deficiente, ele era cego, e aí, claro, sempre na hora do recreio, alguém tinha que conduzi-lo, né, para auxiliar. Quase todos já fugiam, porque eles não queriam essa responsabilidade, né? Então, essa abordagem tua aí de colocar, né, para eles e para os pais desses alunos, né, que estavam ajudando o colega, é fundamental. E esse rodízio, só para fechar, esse rodízio ali, eu ainda sou mais a favor de colocar a turma toda em plantão, vamos dizer assim, e o rodízio entre todos, né? Claro que seria um trabalho. Trabalho mais difícil para educadores. Mas, assim, é uma matéria, foi muito bonita essa pesquisa assim, ficou bem legal, adorei, né? Essa abordagem de vocês aí, nessa filmagem, dessas... Bom. Tem algumas questões... Daí, né, assim, a parte, né? Só assim, para pegar um ponto que você colocou primeiramente ali, que é a questão de ter muito cuidado para não obrigar. Esse estudo, eu estou apresentando de uma forma super explicativa, mas ele é um estudo muito rigoroso, ele é um estudo experimental, então ele tem um protocolo que precisa seguir. Então, como é que se escolhe qual colega que vai sentar no lado? Tem critérios que o estudo traz para isso. Então, assim,
É engraçado que a experiência é uma coisa e a experiência científica é outra. Quando a gente pegou o protocolo, tinha assim os critérios. Tem que ser assíduo, logicamente, né? Não pode ser uma criança que falte muito, porque senão não vai estar lá. Tem que ter domínio sobre aquela habilidade, né? Por exemplo, se vai ser o conhecimento ou habilidade social, tem que ser uma criança com boa habilidade social, uma série de critérios. Quando a gente chegou na escola com esse protocolo para ver qual criança que nós vamos então escolher, e vamos perguntar para o professor qual é a criança e tal, que ele conhece mais, a gente simplesmente estava com o professor no recreio e ele disse, não, mas eu já sei quem vai ser, olha lá. E estava no recreio, estavam as duas menininhas lá brincando com ele, puxando ele pelo braço, puxando por ele. Daí eu disse, olha, eu também já sei quem é que vai ser, aquelas ali vão ser excelentes. Então, assim, esse bom senso na hora da escolha, também não se prender no critério, mas olhar, elas vão gostar, elas vão curtir fazer isso, elas já gostam naturalmente de se envolver com ele, mesmo sem estudo, né? Ainda mais sendo instruídas, tendo responsabilidade, foi levado dessa maneira, e não como uma tarefa cobrada delas, entende? Talvez seja o como mais do que o quanto elas tenham que fazer nesse sentido. Ótimo. Carlos, a Alice, ela está perguntando assim, está te dando os parabéns pela aula. Obrigado. E está perguntando assim, ó, como você vê a grande demanda de monitor pedido principalmente pelos pais e neurologistas? Bom, isso tem várias faces, né? A questão do monitor. Em determinado momento, porque assim, um ponto inegável é os monitores, vamos dizer assim, 85%, 90%, para estimar por baixo, não tem formação suficiente para desenvolver umas habilidades e intervenção complexas com alunos com autismo, com problemas de comportamento grave, às vezes são alunos de outra licenciatura, não afim, bem no início. Qualquer outra deficiência, né? E que passam, ainda mais autista com problema de comportamento, que se morde, bate no outro, às vezes tão complicado. Então, assim, mas dar formação para eles também é um ponto complicado pela alta rotatividade, porque assim, como a lei de proteção ao autista lá disse que se a escola considerar que o aluno precisa e os pais também tem que ser providenciado, quem é que vai financiar? A solução foi através, normalmente em muitas capitais, também em outras cidades do Brasil, através do CIEE, um convênio, né, com as universidades, os alunos fazem um estágio na escola, mas aí tu não tem a formação deles. E muitos deles vão lá para experimentar, conhecem um aluno com autismo, vem, é muito difícil, está complicado, tá, e fica 1 mês, 2 meses e sai. Então, tu não consegue dar uma formação que fique. E o CIE eu acho que é 6 meses, ou no máximo 1 ano, uma coisa assim, depois tem que trocar. Então, tu não tem alguém que fique contratado ali, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados tu consegue. Então, esse é um problema sério. Tem uma pesquisa que eu vou iniciar ano que vem, que já está o projeto pronto, que é que o professor, a ideia geral é que o professor de educação especial se responsabilize pela formação continuada desse monitor. Que ele passe, porque assim, se a gente pensar, o professor de educação especial, o papel dele também é de ser um multiplicador do conhecimento da educação especial dentro da escola e não responsável pela inclusão. Né? Não é ele, o aluno é dele. Então, ele ajuda o professor com práticas pedagógicas inclusivas, o professor regente, e também o próprio monitor, porque esse monitor não tem formação, vai precisar de ajuda de algum lugar. Talvez a própria pessoa que o próprio educador especial que está ali, que conhece o aluno, seja a pessoa mais adequada para fornecer essas orientações, pelo menos, né? Nós tivemos até, acho que foi no município, que houve inscrição para monitores e podia ser só do ensino médio. Pois é. Aí tu imagina, né? Ensino médio ainda, né? Outro adolescente ainda, nem na fase adulta, né? Se encontra, é difícil. É difícil. A gente tem que amadurecer a política ainda, em algum sentido, da implementação, né? Tem uma outra colega colocando aqui, uma cursista, diz que presenciou esse tipo não foi a pesquisa, mas foi uma coisa talvez, né, colocada na escola dela, tipo esse que tu desenvolveu, só que como não falaram para toda a turma toda se questionava o tempo todo, por que só aqueles coleguinhas sentavam do lado dele, né? Então daí não foi uma exposição, né? Desde quando a gente planejou esse trabalho, cara, assim, ó, eu fiquei pensando, é muito sensível esse trabalho, entrar dentro da escola,
Parece que a universidade está jogando a escola, né? Como é que a gente vai envolver toda uma comunidade que já está ali com uma intervenção que não é o que eles fazem naturalmente, então precisa muito cuidado. Então, antes da pesquisa propriamente dita, a gente começou com um projeto de extensão, com vários encontros de formação sobre autismo, sobre o que é, sobre intervenções em autismo, até chegar na intervenção mediada por pares. E aí estavam presentes ali os pais de todos os alunos e os pais daqueles alunos também com autismo. E a gente pôde conversar, né, sobre o que ia acontecer ali, conscientizar todos, e aí depois, quando foi levado para dentro da sala de aula, também, imagina, dentro de uma sala de aula, de uma hora para outra, aparece uma câmera ali, né, os alunos, claro, não queriam saber da sala de aula, queriam ficar fazendo gracinha na frente da câmera o tempo inteiro. Sim. Então, a gente, 2 meses antes da pesquisa começar a valer, a gente já deixou aquela câmera sem filmar ali, até eles esquecessem que aquela câmera estava ali. Então, uma série de cuidados tiveram que ser tomados para conseguir captar aquele momento de naturalidade deles, eles entenderem que não é assim só para o aluno com autismo, porque a gente sabe de outras pesquisas que o envolvimento de qualquer aluno sem deficiência, com alunos com deficiência desde a tenra infância, faz ele compreender melhor as diferenças, logo, qualitativamente, um ser humano um pouco mais amplo, assim como os próprios professores que se envolvem, né, de forma vocacional mesmo, né, por vontade própria, com práticas pedagógicas com alunos com autismo, também acabam tendo um repertório mais amplo de ensino à diversidade de forma geral. Então, talvez essa abordagem inicial dessa pesquisa realizada na sala de aula abriu esse leque para não focar no aluno com autismo ou naquela dupla, mas pegar a turma inteira e atender aquela questão inicial que eu tinha falado, que o professor não vai estar dando aula para aquele aluno com autismo mais toda a turma, mas para uma turma só. E aí acho que essa ideia também foi acolhida, acho que tem um mérito da escola que se engajou, foi todo um projeto, foi bem bacana, é por isso que eu selecionei esse caso para trazer para vocês. Outras estão colocando, né, a questão da família aceitar, né, o autismo. Outros estão colocando da dificuldade do trabalho, porque o educador, a formação da educação, do professor de educação ou do profissional não dá formação para autista, né, para trabalhar com autista, né. Outra coloca aqui, que a dificuldade de ter um professor de educação especial, porque eles são aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, que eu vejo aqui nas escolas, eles são itinerantes. Eles desenvolvem uma carga horária numa escola, onde eu trabalhei, eu me lembro, tinha 20 horas ou 10 horas ali, às vezes não podiam nem participar das reuniões daquela escola específica para poder ajudar, porque era um horário que tinha que estar na outra escola, eles não têm como os professores da classe regular, né? Que tem vários aspectos disso, viu, Carmen? Assim, tem um lado que é o sucateamento da educação. Bom, temos que lidar com isso. A gente sempre sabe, né, se financia não pelo que é melhor, mas pelo que é mais barato, tentando atalhar as questões. Bom, isso sempre esteve e vai continuar sendo dado por aí. Mas outra questão é uma reformulação do que a gente chama na educação dos tempos e espaços, né? Ou seja, tem educadores especiais que acabaram entrando na escola, tem 5 horas, 6 horas, 7 horas naquela escola, ele vai lá e atende aqueles alunos com deficiência em fila lá e depois vai para outra escola. É uma forma de exercer. Outros não, fazem abdocência, fazem práticas colaborativas e prestam o AE em todos os espaços escolares. É o mesmo tempo que você está na escola, mas com uma prática diferente. Então, uma reorganização desses espaços, tempos e lugares dentro da escola, através de uma reflexão sobre educação inclusiva, me parece um ponto de vista bem interessante para quebrar um pouco com essa forma um pouco mais padronizada de atuação, e aí o tempo não parece um limitador, mas assim, a forma como se desenvolvem as atividades dentro daquele espaço de tempo, né? Isso mesmo. E temos uma outra aqui, que a dúvida é dessa intervenção, se seria possível na educação infantil, cara. Como que é possível essa... Olha, eu acho até mais fácil ainda do que mais adiante, viu? Porque eu acho que a estrutura que a educação infantil tem favorece muito a inclusão das pessoas com autismo de forma natural. Por exemplo, muitas vezes já tem assim, essa prática do ajudante do dia, né? De envolver um coleguinha e outro. Às vezes eles já têm o lugar do fulaninho, aquele espelho de classe, que às vezes parece tão retrógrado,
Isso estrutura uma sala de aula e localiza o sujeito com autismo, qual é o lugar dele, ele já sabe o que fazer, onde sentar, e as práticas de educação infantil são mais, ou seja, as crianças estão num período ainda precoce do desenvolvimento, eles precisam de pistas para saber o que fazer, como, quando é que é a sua vez, etc. Isso para os alunos com autista é essencial. A questão é quando avançam as etapas escolares, mais para adiante, e esses alunos precisam menos dessa estrutura, os professores dão menos, e os alunos com autista ficam sem essa estrutura que eles precisam adiante. Então eu vejo que assim, ó, essa questão de utilizar o cerne da IMP, da intervenção mediada por pares, é aproveitar os recursos humanos dos colegas como uma força motriz do desenvolvimento, seja da aprendizagem ou social. É aproveitar os colegas. Então, assim, isso pode ser aproveitado. Qual é a tarefa na educação infantil, por exemplo? E é botar os sujeitos para ajudar o aluno com autismo no quê? Quando não tem um letramento, uma alfabetização, ainda em etapas anteriores. Qual é a tarefa inicial? Brincar, não é? Então, o brincar é o desenvolvimento da cognição social, é o que puxa o resto todo. Então, assim, ensinar os colegas como brincar com aquele aluno com autismo, brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega, como fazer o aluno com autismo entender essas regras sociais que às vezes são implícitas, não são explícitas, que a gente precisa explicitar para ele entender, agora é tua vez de pegar, agora é minha vez, agora tu te esconde. Não te esconde sempre no mesmo lugar, porque o outro vai saber onde tu tá. Sabe essas coisas que eles fazem, assim. Então a gente precisa ensinar os colegas como ensinar os alunos com autismo a brigar, a brincar. E a gente sabe que quanto mais precoce começa essa intervenção, melhor o desenvolvimento deles depois, porque tem janelas do desenvolvimento, janelas neurobiológicas, né? Etapa que o desenvolvimento da linguagem vem o desenvolvimento da interação social, e a gente tem que aproveitar esses momentos preciosos do desenvolvimento, que são bem nessas etapas precoces. Então, essa intervenção, eu acho ela talhada, especialmente para a educação infantil também. Dá para fazer muito em rodinha, trabalho em grupo, arranjos que a gente aproveite os recursos dos colegas e não só centrado no professor, aluno, para o desenvolvimento desse aluno com autismo, que precisa um pouquinho a mais, né? Uhum. Muito bom. Estou esperando aqui, Carla Célia, ela parece que tinha uma dúvida, mas ela não escreveu aqui. Nós estão todos aqui, só para te dar um geral aqui, agradecendo, excelente aula, excelentes esclarecimentos, né? Só obrigada, professor, só elogios para a tua fala, né? E pela clareza, né? No teu discurso, né? Oi. Não estou conseguindo digitar. Eu só vou fazer só uma perguntinha rápida. Carlos, eu tenho colocado mais acima como lidar com isso na educação infantil, nas crianças pequenas. Eu tenho 2 casos na parte da manhã, são 2 autistas. Um é super calmo, tranquilo, o outro já é mais agitado, então eu tenho os 2 polos. Mas a minha pergunta é a seguinte: a pessoa que colabora com a gente nas atividades, que ela está presente, é muito importante que seja única ou se pode fazer um rodízio? Porque eu percebo que quando tem alguém estranho na sala, eles ficam mais agitados. Sim, eu acho que o Carlos já abordou, né, Carla, a rotatividade, né, dos monitores, né? Sim, está falando dos monitores. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta. Quem seria a pessoa estranha? A Célia quer especificar um pouquinho melhor, porque eu não sei se eu entendi. Não, assim, quando entra a diretora, quando entra a pedagoga, eu vejo que eles ficam, porque é uma pessoa que vai esporadicamente na sala. Tá. Assim, essa é uma questão que a gente discute bastante, assim, ó. As pessoas com autismo, a gente viu ali no início, uma das características centrais é a rigidez, que varia. Tem uns mais rígidos e uns menos rígidos. A rigidez as coisas têm que ser sempre desse mesmo jeito, né? Então, assim, novidades assim não são bem-vindas, como, por exemplo, pessoas estranhas. Agora é para a tela de educação física, mas choveu, não vai dar para usar o pátio, vamos para outro lugar. Essas quebras de rotina, muitas vezes, podem desorganizar o aluno com autismo, porque ele está esperando uma coisa e acontece outra. Então, à medida do possível, a gente sempre tenta, na escola, lidar com uma previsão do que vai acontecer.
Isso ajuda muito, de forma bem ampla, assim, porque, preferencialmente de forma visual, né, como eu já tinha falado, que eles entendem melhor de maneira visual. Por isso o Teach, por exemplo, que eu falei ali, ele utiliza lá uma apresentação das atividades. Começa assim, chegou na sala de aula, aí depois a atividade, sei lá, de arte, depois vai para o laboratório, aí vai para o recreio, aí depois... E ele vai acompanhando, e a gente pode ensinar ele a olhar aquele mapa, como a gente tem uma agenda, como a gente tem um relógio que nos mostra... A rotina. A gente constrói uma rotina e para dar autonomia para ele, a gente ensina ele a olhar, procurar a rotina para saber o que vai acontecer. E aí, se a gente sabe que vai acontecer uma coisa diferente, a gente pega a alteração e altera a rotina. Ele olha e já sabe, então tá, talvez acontecer isso, vai acontecer. Essa atividade a gente precisa preparar extra horário que a gente está lá, imprimir, plastificar, construir esse material, trabalhar de forma profilática, antes de acontecer os problemas de comportamento, porque as questões sempre são, bom, estou com problema de comportamento, e agora? Bom, agora o problema está instaurado, agora para tirar é difícil. A questão é agir antes da coisa acontecer. Então, não deixar a desorganização vir, como? Dando previsibilidade para eles. Essa é uma estrutura... Opa! Essa é uma estrutura que a gente tenta dar, seja no caderno, seja de uma forma ou de outra, mas que sempre ajuda esses alunos com autismo a entender melhor o que vai acontecer, se deslocar para os lugares, etc. Né? Vendo o pessoal está comentando aqui. Na sala de aula, sentamos nos 5 de grupão e tem dado resultado, um ajuda o outro. Essa questão. É interessante, eu já trabalhei bastante em atividades coletivas com sujeitos com autismo, e é assim, a gente precisa sinalizar as coisas. Quem é a vez de jogar? Então, coloca uma coisa, vai para a vez de jogar. Ensina, pega habilidades que eles já sabem, não exige demais deles, assim, né? Uma série de questões, assim, né? Ótimo, então, Carlos, nós estamos encerrando, então, a nossa aula. Eu peço desculpa que o meu cachorrinho latiu ali aquela hora, mas... eu ouvi um latido, não sabia de onde é que tinha ido. Era daqui. Tá. Mas assim, obrigada, Carlos, muitos elogios, obrigada, meninas, obrigada, cursistas, obrigada, tutoras. Foi uma noite esclarecedora, Carlos, muito obrigada mesmo pela sua fala. Bom, eu que agradeço, eu disponibilizo ali os slides para quem quiser, e entrem lá no link do meu grupo de pesquisa, tem vários estudos para vocês lerem lá, é para ser compreensível para todo mundo, e quem sabe dar umas ideias de vocês, de como desenvolverem as práticas de vocês, de acordo com as demandas de vocês, nas escolas de vocês, tá bem? Uma boa noite a todos, eu que agradeço. Os slides já estão no Drive. Já estão, perfeito. Já para as tutoras já entrarem lá, já estão lá, elas podem... pegar por lá, já está tudo em ordem já. Ótimo. Obrigada, Carlos. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.